Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o conteúdo do bloco 2 de Geografia, sobre o continente americano, certo? Então, antes de qualquer coisa, as atividades ali eu peço que vocês entrem no YouTube e assistam ali o vídeo que está indicando, tá? Então tem ali o link do vídeo no YouTube. Vocês podem ir direto no YouTube e digitar ali o link que tá, ou pode digitar no Google, que daí ele vai direcionar para o YouTube, certo? Esse vídeo vai aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre o continente americano. Depois disso, vocês vão observar aqui que tem um mapa mostrando, né, o continente aqui, ó, vocês podem ver. E daí tem algumas questões. Por exemplo, ele pergunta ali a número 1. Quais os oceanos que banham o continente americano? O que é banhar? Banhar é que está molhando mesmo. Lembra de banho? Quando a gente toma banho, a gente se molha, não é verdade? Então, banha é que está molhando as terras dos continentes. Lembrando que continente é uma extensão grande de terra. E oceano é a parte de água, né? Os mares. Então, vocês conseguem perceber aqui a parte em azul, né? Que vocês estão vendo aqui, eu estou passando o mouse. A parte em azul é a parte dos oceanos. E essa parte que está colorida é a parte de terra do continente. Então, vocês vão ver, no mapa tá escrito. É só vocês observarem que o mapa está mostrando o nome do oceano, que banha de um lado, o continente americano, e o oceano que está banhando do outro lado, certo? Daí ele pergunta ali na 2, qual a divisão do continente americano? Nós já tínhamos visto que como o continente americano ele é muito grande, ele tem uma divisão, né? Ele é dividido, lembram lá? A parte de cima, que fica lá na parte superior, perto lá dos Estados Unidos, o Canadá, o Alasca, é o continente americano, mas a América do Norte, né? No meio, onde nós temos ali o Haiti, Cuba, é a América Central. E embaixo, onde fica o Brasil, Venezuela, Bolívia, é a América do Sul. Então, é a divisão que nós temos desse continente. No mapa aqui, ele não está separado certinho, mas a gente já tinha visto isso em atividades anteriores. Então, é só observar. Na número 3, ela fala para vocês o seguinte: observe o mapa, a quais nações pertencem estes territórios situados no continente americano. Então, nação, quando ele pergunta nação, ele quer dizer, é América do Norte, é América do Sul ou é América Central? Então, vocês vão olhar ali, letra A, o Alasca. Aonde que fica o Alasca? Presta atenção, acha o Alasca no mapa e veja, ele está na América do Norte, na América do Sul ou América Central? E vocês vão escrever ali, certo? Para cada um desses, Groenlândia, Brasil, Cuba, República Dominicana, para cada um desses, você vai dizer qual nação que pertence. Bem fácil até aqui. Depois, a número 4, ainda com essa divisão, vocês vão citar o nome dos países. Então, vocês vão ver todos os países que estão lá na América do Norte, vão colocar na tabela ali embaixo. Depois, todos os países que estão na América Central, vai colocar o nome. E por último, os países que estão na América do Sul. Se esse mapa aí estiver muito pequeno, não tá colorido para vocês olharem, podem olhar no mapa que tem na agenda. Na agenda de vocês têm mapa. No livro de geografia, lá no final, também tem um planisfério, vocês podem dar uma olhada. E quem tiver acesso à internet, pode procurar na internet também um mapa que esteja bem separadinho aí, cada país que se encontra em cada parte da América, certo? Na número 5, ela pede para vocês assim, ó, cite países do continente americano que são cortados pelas linhas imaginárias. Nós já vimos as linhas imaginárias que elas não são reais, não existem de verdade, mas que foi criada para a gente se localizar melhor no globo terrestre, certo? Então, a gente viu que nós temos os paralelos e os meridianos. E eles têm nome, nós não precisamos decorar todos os nomes, não é essa a ideia de geografia. Mas a ideia do estudo de geografia é você saber o que é e saber se orientar no mapa.
Então, ele vai perguntar assim, ó, lá o Trópico de Capricórnio, por exemplo, aonde que o Trópico de Capricórnio, quais são os países que ele corta? Vocês vão voltar no mapa, eu vou até aumentar aqui um pouquinho o meu, ó, eu aumentei um pouquinho o mapa aqui pra gente ver, mas se vocês conseguirem observar essas linhas azuis aqui, ó, elas são os trópicos. Então, a gente tem, ó, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio. Então, vocês vão olhar a linha e vão perceber, por exemplo, ali o de Capricórnio, ó, qual o país que ele tá passando? Ele passa pelo Chile, ele também passa por um pedacinho da Argentina, ele corta o meio do Paraguai e aqui uma parte do Brasil. Então, é só olhar quais são os países que aquele trópico está passando por cima, né? Aquela linha imaginária tá passando e vocês vão conseguir se localizar, certo? Atividade 2. Ó, a atividade 2 tá dizendo assim, ó, ainda apoiando-se no planisfério do livro didático que tem lá na página 150, eu não tô com o livro aqui para mostrar para vocês, mas é na página 150, 151. Tem o planisfério lá, ele tá grande, colorido, bem fácil de vocês entenderem. Então, ainda se apoiando nele, vocês vão, e no vídeo que vocês assistiram, lógico, observe a subdivisão do continente americano. Então, de novo, tem ali. Esse daqui tá um pouco diferente, porque ele tá escrito dentro do próprio mapa ali. Ele tá escrito América do Norte, América Central e América do Sul. E vocês vão pintar cada parte de uma cor. Então, vocês vão escolher uma cor. Por exemplo, a América do Norte, vocês querem pintar de marrom. Então, todos os países que estão dentro do pedaço, que é a América do Norte, vocês pintam de marrom. A parte que está dentro da América Central, vocês escolhem outra cor. Por exemplo, verde. Nunca a gente pinta mapa de azul, porque azul é o oceano. Então, vocês têm que escolher outras cores, exceto o azul. A número 2. A número 2 pede para vocês irem para o livro didático, certo? Eu vou pegar o meu aqui. Na página 18, vocês vão observar que ele vai ter um mapa recortado das Américas, que vai aparecer só América do Sul agora, tá? Não que seja um mapa diferente, é o mesmo, só que ali eles fizeram um recorte, estão mostrando para vocês só América do Sul. Então, ele traz o mapa, ele tem ali o nome dos países, inclusive as capitais de cada país, o que é legal também, curioso para a gente poder ver. E ele pede o que o mapa acima está representando. Então, prestem atenção e escrevam lá. Lembrando que as atividades do livro, vocês têm que colocar numa folha separada para que a gente possa corrigir, porque o livro não vai voltar para a escola. Daí a número 2, quantos países pertencem à América do Sul? Agora é só América do Sul. Então, contem lá quantos países, vocês já escreveram ele na atividade mais lá para cima, vocês sabem quantos tem. Qual é o maior país em extensão na América do Sul? Então, deem uma olhada, extensão é comprimento, tamanho, né? Então, olhem na América do Sul, qual o país que ocupa a maior parte dessa América? Qual que é o maior? Vocês vão anotar lá, certo? Na página 19, ele tem um textinho que vai explicar para vocês um pouquinho sobre limite, fronteira, né? Então, vocês vão ler esse texto, tá bem tranquilinho, mostra a divisão ali ainda do Paraguai, né? Que nós temos entre o Brasil e o Paraguai, que tem a imagem só de uma ponte, que você atravessou essa ponte, né? Que teoricamente tem um rio. Se você sair do Brasil, atravessar a ponte, você chega no Paraguai. Então, é muito próximo, né? E ele tem 3 perguntinhas ali. Que elementos naturais da fotografia acima foi utilizado para estabelecer limite entre o Brasil e o Paraguai? Então, olhem na imagem, mas tem que ser natural. Natural é o que a natureza fez, né? Então, por exemplo, vou dar uma diquinha. A ponte foi a natureza que fez? Não foi. Então, ela não pode contar como um elemento natural. Então, olhem a imagem e percebam o que de natural fez essa divisão entre o Paraguai e o Brasil. A número 5. De acordo com a fotografia e com o que você aprendeu, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai pode ser habitada? Por quê? Então, no texto está dizendo ali também, né? Habitada quer dizer que tem pessoas, né? Então, será que pode ter pessoas que moram ali nessa fronteira? Então, vejam o texto e respondam. E a número 6
é a opinião de vocês, mas a presença da ponte indica uma relação entre o Brasil e o Paraguai? Será que existe alguma relação entre esses dois países? Será que eles têm algum acordo, alguma relação comercial, alguma coisa que tenha sugerido a construção dessa ponte? Pensa bem. Pensa bem, se você nunca conheceu ninguém, por exemplo, que vende um monte de coisa que comprou no Paraguai, né? Então, será que é uma relação? Né? Então, vamos pensar um pouquinho. Depois da página 19, vocês vão na página 24. Se vocês quiserem ler as outras páginas, aprofundar mais o conteúdo de vocês, não tem problema. Podem ler. Sobre o tempo, leia. Ler sempre é bom. Daí na página 24, ele pede para vocês resolverem apenas a atividade 2, que ainda é sobre a divisão ali da América do Sul. E nessa página vocês vão colocar o nome dos países. Não tem o nome. O único país que está com o nome é o Brasil. Os demais não tem. Então vocês vão acrescentar o nome. Porém, como eu já falei para vocês, vocês precisam mandar essa atividade para eu poder corrigir. Então, eu já respondi alguns pais, não só eu, né? As outras professoras do 5º ano também. Então, no meu caso, eu falei que vocês podem tirar foto da atividade feita no livro e me mandar. Ou melhor ainda, vocês colocam uma folha de sulfite, desenha lá, né? Coloca em cima do desenho, desenha esse mapa e escreve. Pinta, deixa ele bem bonito e manda junto no bloco, tá? Se tivesse pouco tempo para vocês realizarem o bloco, eu ia falar, não, só tira a foto e me manda. Porém, agora vocês acabaram ganhando uma semana, 2 a mais aí para poder fazer o bloco. Então, eu acho que seria interessante vocês desenharem esse mapa e mandarem atividade. Então, gente, de geografia é só isso. Pouca coisa, né? Nós andamos diminuindo um pouquinho as atividades do bloco, porque a gente sabe que longe da escola, longe dos professores, fica um pouquinho mais difícil para a gente resolver. Mas como eu sempre disse, podem entrar em contato comigo ou com as outras professoras do 5º ano e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês um pouquinho a realizar as atividades de geografia. Um beijão para vocês e até a próxima!